finalizando os preparativos, né? Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Dizer que, e olhando aqui, parece assim, se fosse um barco, se o barco caindo desse lado, né? Vocês podiam, ó, eu sei que tem um ar-condicionado, fica frio também, mas se vocês se voluntariarem para ir para o outro lado, aí aqueles novos que chegarem vão ficar passando na frente de vocês, assim, fica a dica, né? Então fiquem à vontade de permanecer onde vocês estão. A gente está aqui nessa oportunidade, celebrando, né, o primeiro ano do intervalo bíblico aqui de Sim. É uma coisa que foi chamada de Deus, né, naturalmente. Primeiro Deus chamou a professora Renata para estar falando, né, um pouco de Deus. Ele vai fazendo assim, ele vai movendo sozinho, ele vai fazendo as coisas que só ele pode fazer, na verdade. E a gente tenta não atrapalhar, né, o processo. Aí é cruel, né? A gente tem que ser perfeccionado. Sintam-se à vontade para se mexer se o negócio estiver frio. Mas a gente pode mexer na temperatura, né? Desligar não, mexer na temperatura do poder. Eu queria dizer a vocês, aproveitar esse momento aqui para fazer a propaganda, né? A gente se reúne toda quarta-feira, ao meio-dia, normalmente numa sala um pouquinho menor do que essa lá em cima. Se vocês quiserem saber, a gente fala depois, tá certo? Tem também uma lista que serve para a nossa comunicação, então vocês podem ficar sabendo, sem precisar falar com a gente diretamente, a gente pode informar vocês a respeito, né, dos temas que vão ser tratados, etc. E hoje, particularmente, é um dia de festa, né? Nós queríamos agradecer aos nossos visitantes, perdão aí a minha memória, quero agradecer ao pastor Joésio Gomes e Flávio Tavares, que vão estar aqui conosco, né, fazendo louvor, muito importante, né, para nos conduzir à presença de Deus, deixar lá fora o que pertence lá fora e deixar aqui o que é perfeito, né, o invisível, que é eterno. E agradecer ao nosso palestrante, né, que vai trazer a mensagem para a gente, o pastor Exaltino Luna. Muito obrigada, né, pela sua disponibilidade, por vocês estarem aqui celebrando conosco esse momento, né. Então, o tempo hoje é precioso, vamos deixar para o que é importante. Muito obrigada. Bom, pessoal, agradeço também a presença de todos aqui e nesse momento eu queria a gente fazer uma oração rápida, né, para a gente pedir para Deus para que Ele esteja aqui, para que Ele abra os nossos corações, né, para que a gente tenha ouvidos, para ouvir o que vai ser dito e que isso fique no coração da gente. Eu acho que isso é o principal. Quem quiser baixa a cabeça, fecha o olho, quem quiser fica com o olho aberto, certo? Mas vamos ficar. Senhor Deus e Pai, eu gostaria de agradecer por estarmos aqui, agradecer a Tua presença, agradecer os palestrantes, agradecer esse ano de intervalo e, Senhor, esteja conosco hoje, esteja conosco nesse momento, nos dê corações abertos, mentes abertas, ouvidos abertos, Senhor. Tudo o que é feito é para o Seu bem. E você ama cada um que está aqui. Eu gostaria que você falasse a cada uma das pessoas que estão aqui nesse momento, Senhor. E peço isso em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus, gente. A todos vocês, uma boa tarde. Gente, vocês são muito bonitos, sabiam disso? São muito bonitos mesmo. A saúde de vocês, a fisionomia de vocês, a alegria de vocês. E Deus está num momento muito também bonito na vida de vocês. Vocês podiam estar em qualquer outro lugar desse campus hoje, nesse horário. E vocês escolheram estar aqui. Isso primeiro é um milagre dele na vida de vocês. E uma grande surpresa para nós. Porque a gente trabalha com juventude, a gente trabalha com crianças e juventude, a gente sabe como está difícil fazer com que jovens como vocês enxerguem Deus como algo necessário, como um ser especial, criador, detentor de todos os atributos que nós adoramos. E vocês são especiais.
Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Peço a Ele que cuide de vocês em toda a trajetória de vocês, no curso que vocês estão aqui. Professores, que Deus dê muita sabedoria a vocês, paciência também, porque juventude eu sei que é assim, né? Muito empolgada. Tenho uma filha da idade de vocês. Então, que vocês experimentem momentos muito bonitos aqui, nesses intervalos. Hoje, em especial, a gente está aqui para agradecer a Deus. É um ano, não é? Um ano que vocês estão completando aqui. É uma vitória muito grande, tá certo? E eu quero compartilhar com vocês uma canção, eu e o Flávio, uma canção do Kleber Lucas, muito conhecido no cenário evangélico, e ele fala do motivo dele estar fazendo essa canção, porque Deus transformou a vida dele em um momento muito difícil, e hoje ele pode cantar dizendo: eu te agradeço, Deus, e eu sei que você foi como uma mãe lá, sabe, que cuida de um filho. Por mais difícil que seja a vida do filho, ela não abandona o filho, ela acredita no filho e ela vai buscar ele de todas as formas. Deus tem feito assim comigo e com vocês. Deus tem olhado para vocês, porque quando vocês nasceram, Deus colocou um propósito na vida de vocês, independentemente da família que vocês estejam hoje inseridos, da família muitas vezes não estruturada que vocês vivem. Muitas vezes um pai difícil, uma mãe difícil. Muitas vezes vocês são fruto, sabe, de um estupro, como o Joel sempre diz. Mas se vocês vieram ao mundo, é porque Deus tem um propósito para a vida de vocês. Começa nesse lugar. Deus tem algo especial para vocês. Lembrem agora que o pai pode até ter esquecido, a mãe esquecido, como diz a palavra de Deus, mas ele jamais esqueceu de vocês, ele sempre cuidou de vocês. Não estão aqui por acaso. Eu quero desafiar vocês a dizer: Senhor, eu te agradeço por isso, eu te agradeço por me amar, eu te agradeço por cuidar de mim, e eu sei que o Senhor vai continuar cuidando. Vamos ver juntos assim? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor, teu que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas
pertencemos a um Deus amoroso, um Deus que cuida de nós. E o Flávio vai cantar com a gente uma outra canção que certamente a maioria também conhece. Ele vai compartilhar o que Deus tem ministrado no coração dele. Flávio. Reconhecimento é algo tremendo. Eu tenho certeza que quando você faz algo que alguém chega e diz, poxa, ficou massa aquele negócio que tu fez. Não é bom quando a gente ouve isso? Aqui o pessoal, todo mundo aqui é de informática, ou tem gente de outra turma aqui? A maioria é informática, né? Não sei se você trabalha com sistema, com design, não sei, mas de repente você faz uma loja, um programa, e outros admiram e outros te elogiam. É muito bom receber esse elogio. E Deus também sente da mesma forma, quando a gente lembra, Pai, muito obrigado pelo dia, muito obrigado pela saúde, muito obrigado pela inteligência, muito obrigado por essa instituição. Então Deus se agrada do nosso elogio, do nosso reconhecimento de quem é Ele. Deus se agrada quando a gente entende que tudo que somos, tudo que temos, vem dEle. E eu queria citar o apóstolo Paulo. Não sei quantos conhecem o apóstolo Paulo, discípulo de Jesus. Alguns dizem São Paulo, mas eu prefiro entender que ele foi um discípulo de Cristo e deu a Cristo toda a honra, toda a glória, toda a autoridade, todo o poder. E queria ler apenas algumas palavras do apóstolo Paulo, que tem tudo a ver com esse momento de gratidão, tem tudo a ver com esse momento de reconhecimento a Deus do que Ele é para nossas vidas. Talvez você não está com Bíblia aí, mas se você puder decorar esse endereço, a gente chama de endereço, é Atos 17, 28. Só para você entender o contexto, Paulo está no Areópago, e Areópago era um lugar de decisão, era um lugar onde os magistrados, onde os juízes, onde as pessoas da lei, os filósofos daquela época se reuniam para decidir algo importante para a cidade ou para a sociedade. E perguntam a Paulo, Paulo, quem é esse Deus que tu está falando? Quem é esse evangelho que você está pregando? E Paulo faz essa afirmação de Deus. Eu queria fazer isso, queria ler. Antes, o versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos de homens. Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. E mais à frente ele vai afirmar, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso é uma palavra filosófica na época, foi um filósofo que disse, e Paulo trouxe à memória do povo, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Queria que tu guardasse isso no teu coração e cantasse essa canção, que eu sei que você conhece. O refrão dela diz assim, ó. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória, é dele a vitória, alcançar em minha vida. Você conhece isso? Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é no meu Senhor.
obrigado, Senhor, por esse momento de celebração da Tua presença, um culto de gratidão que nós fazemos, Pai, porque o Senhor faz acontecer a um ano esse espaço de renovo, de propagação da Tua palavra, de agradecimento, como temos feito nesse momento, Pai. Tu és aquele que tem sustentado esse trabalho. Continua cuidando da liderança, daqueles que estão à frente desse trabalho, dando alegria, dando encorajamento, dando ousadia para eles, Senhor. E todos que participam, Pai, que aqui estejam também com uma missão de sempre trazer uma pessoa, um amigo, uma amiga, para também compartilhar desse momento. Obrigado por tudo. Usa teu servo, que nesse momento também vai trazer a tua palavra. Usa ele como um canal da tua graça, da tua bênção. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço a presença de todos. Eu sei que o nosso tempo está se encurtando, né? Porque a gente faz aqui de 12 a 1, mas eu gostaria que vocês pudessem ter uma tolerânciazinha após a 1 hora. Não saiam antes de finalizarmos. Depois vocês, como é aniversário, todo aniversário tem bolo, né? Tem que ter um bolo, tem que ter algum refrigerante. Lá na convivência, a gente vai ter um bolo de chocolate com refrigerante. E aí fora tem as lembrancinhas para vocês, certo? E como todo intervalo, a gente tem o estudo da palavra, né? A gente ensina a palavra, esse é o nosso objetivo. Também, quando o professor Exaltino Moura terminar a palestra dele, eu vou falar brevemente como é a história do intervalo, como foi que surgiu o intervalo, de que forma surgiu o intervalo. E pode ir, professor. Eu estou chamando ele de professor porque ele forma teólogos, ele é um professor, né? Eu não fiz teologia, eu tive o prazer de ser aluna dele, mas não fiz teologia e com essa idade que estou hoje, não tenho intenção de fazer nenhuma graduação, porque eu ia ter que ter muita fé para fazer uma graduação, enfrentar uma graduação. Mas eu tive o prazer de ser aluna dele durante 9 meses num curso, e esse curso foi assim, peça-chave para a minha formação como professor. Se eu estou aqui, né? Acho que ele lembra como era calada, muda, eu quase não ganhar palavra nenhuma, mas foi nesse curso aí que Deus foi me preparando durante 9 meses, né? Uma gestação, podemos dizer que foi. E aí eu estou aqui, né? E agradeço o pastor Exaltino, nosso professor também, e ele vai estar ministrando para a gente hoje. Professor das Escrituras, tá? Só não entendi, não conhece a idade, não entendi não. Não parece mais ou menos uns 20 e poucos anos. Boa tarde, pessoal. Graças e paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar com todos vocês aqui. É um privilégio estar nessa casa do conhecimento. O conhecimento é buscado, o conhecimento é transformado em ações, em práticas, em processos. Agradeço pela Renata, pela confiança nesse momento tão especial, desse intervalo bíblico, um ano que se completa, Deus estar juntos então. Mas eu queria só trazer uma reflexão, uma breve reflexão. Não vou demorar muito não, antes de 4 horas da tarde, eu espero vocês, com certeza, antes de 4 horas de tarde. Mas há 2 textos bíblicos que eu queria fazer menção de outros, mas de início, de 2 textos que falam exatamente sobre conhecimento. 2 profetas que escreveram falando sobre conhecimento. Um deles, o profeta Daniel, já no finalzinho do seu livro que ele escreveu, no capítulo 12, os versículos 3 e 4, e aí no versículo 4 especificamente, o profeta recebe uma palavra de Deus, e a ordem que ele recebe é assim: mas você, Daniel, feche com selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de um maior conhecimento, e esse conhecimento se multiplicará. Então muitos estarão indo de um lado para outro, e o conhecimento vai se multiplicar. Essa é uma profecia que foi dada ao profeta Daniel, já faz muito tempo que foi escrita. Mas a palavra que foi entregue a Daniel há tanto tempo atrás, ela parece tornar-se real, prática nos dias de hoje. Na verdade, já há algumas décadas. O conhecimento que obtivemos como humanidade nos últimos 50 anos não se compara àquilo que vieram nos séculos passados.
Na verdade, nas últimas décadas, o conhecimento se acelerou de uma forma extraordinária. Quem diria que 20 anos atrás, como era o seu celular? Lembra do celular tijolo? Aquela coisa preta enorme que a gente carregava aqui na cintura? Enfim, hoje em dia, todos os tipos de celular, na verdade, se um celular fizer ligação já é demais, né? Porque já tem muita coisa que ele faz. Mas há um outro texto também que fala dos últimos dias, que fala de um tempo do fim. E diz o profeta Isaías agora, no capítulo 11, no versículo 9, diz: ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Dois tipos de conhecimento que aqui são feitos menção. Na verdade, nós, seres humanos, fomos criados para conhecer. A criatividade e a sede pelo conhecimento foi posta no nosso coração desde que fomos criados. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e essa imagem nos dotou, nos fez ser capazes de aprender coisas, de raciocinar, de refletir, de associar, de obter conhecimento. E a vontade de Deus era essa mesmo, que nós conhecêssemos. Nos colocou no mundo que Ele mesmo criou, fez esse mundo cheio de mistérios, mas deixou sempre algumas pistas em alguns lugares para que este homem fosse descobrindo por essas pistas esses mistérios de Deus. O homem foi criado para isso, para ir em comunhão com Deus e conhecendo esse mundo que Deus criou para que ele habitasse. E para que, à medida que fosse conhecer esse mundo, vivesse melhor, tanto com o seu Criador, como com o próximo, como consigo mesmo. E interessante que desde a história inicial do homem, o conhecimento passou a ter um lugar-chave, porque na casa do homem, que era o chamado Jardim do Éden, porque Deus fez o mundo e deu ao homem uma casa própria. Ele não pagava aluguel, ele tinha a sua casa própria, que era o Jardim do Éden. Só que no centro desse jardim havia uma árvore, que era a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Havia um conhecimento que o homem não estava ainda preparado para obtê-lo. Não que ele um dia não viesse a tê-lo, mas Deus, como um pai que sabe cuidar muito bem dos seus filhos, ele sabia exatamente o quanto do conhecimento o homem poderia suportar, e se aquele conhecimento faria bem ou não a esse homem. Por isso que a coisa mais sábia que esse homem poderia fazer era buscar em Deus o conhecimento. Se ele vivesse submisso a Deus e fosse em busca do conhecimento, sendo alguém obediente a Deus, certamente que ele desenvolveria a sua vida de uma forma plena, se sentiria plenamente realizado, teria paz, teria segurança e continuaria conhecendo. A fome do seu conhecimento não pararia, ele conheceria cada vez mais. Mas o primeiro conhecimento que ele precisava obter era o conhecimento de Deus, porque desse conhecimento dependeriam os demais. E por isso que Deus disse: olha, você vai conhecer, mas você conhece a partir daquilo que eu falar para você. Eu converso com você, eu me comunico com você e eu te ensino a forma correta de buscar esse conhecimento. De tal maneira que quando você for conhecendo, isso vai fazer bem para você e não mal. Só que infelizmente na história do homem, ele foi em busca desse conhecimento sem submeter-se à vontade de Deus, sem ouvir o que Deus queria falar para ele. E ele toma do conhecimento da árvore, do conhecimento do bem e do mal, e aquilo constitui-se num ato de rebelião, e a partir dali a história do homem passa a ser outra. O homem nunca deixou de ter a capacidade de conhecer, se bem que ela ficou extremamente limitada. Mas o conhecimento que ele obteve fora de Deus, independente de Deus, trouxe muitos males para esse homem. Esse homem passou a conhecer, mas conhecer sem Deus é caminhar por caminhos tortuosos, difíceis. Aquela árvore, na verdade, que Deus colocou no centro do jardim, no centro da casa do homem, era um sinal de que esse homem poderia ou não, em qualquer hora, em qualquer momento, escolher submeter-se ao governo de Deus ou não. Nós fomos criados assim. Fomos criados com essa capacidade de tomar decisões. Somos conscientes disso. Temos escolha e fazemos as nossas escolhas. E Deus fez assim o homem. E disse a ele: você tem essa capacidade de escolher, você não é obrigado a me servir, mas todos os dias você vai ter que confirmar o meu governo sobre a sua vida. Todos os dias você vai ter que declarar, quando você olhar para esta árvore que está no centro da sua casa,
Quando você não escolher tocar nessa árvore, nem comer do fruto dessa árvore, você vai estar dizendo: eu prefiro o conhecimento de Deus em primeiro lugar, do que qualquer outro nível de conhecimento. Eu prefiro me submeter a Deus em primeiro lugar, do que buscar caminhos que sejam resultados da minha própria vontade. Eu prefiro que a minha vontade esteja submissa à vontade de Deus. Se todos os dias o homem fizesse isso, certamente que ele desenvolveria o seu conhecimento, mas de uma forma sábia, de uma forma que trouxesse para ele satisfação, prazer e paz, que o fizesse viver melhor. Mas a história, como eu falei para vocês, mostra que não foi bem assim. Sabe o que leva o homem a buscar do fruto daquela árvore do conhecimento? Certamente que não era o gosto do fruto daquela árvore. Não sei que fruto era aquele que tinha naquela árvore, mas não era o gosto do fruto da árvore que moveu o homem a tomar dela. O primeiro sentimento que certamente veio ao coração do homem para que ele buscasse aquele conhecimento fora de Deus foi um sentimento de independência. O homem queria a sua independência, ele queria viver livre de Deus. Sei lá, ele talvez tenha imaginado que pudesse viver bem sem Deus. Ele não precisava da orientação que Deus desse, ele não precisava da supervisão de Deus sobre a sua vida. Ele se achou no direito de controlar a sua vida e de conduzir os seus passos e de orientar-se a si mesmo, sem precisar de ouvir conselho ou obedecer absolutamente nada. O desejo pela independência levou o homem a ir até aquela árvore. E não somente aí o desejo pela independência, mas o homem queria assumir o controle da sua vida como se fora o próprio Deus. Ele imaginou: eu posso ser como Ele, eu posso conhecer como Ele. E se eu conhecer como Ele conhece, então eu não vou precisar de Ele para absolutamente mais nada. Um desejo pessoal, movido por esse sentimento de independência, foi que levou o homem a buscar o conhecimento. E todo conhecimento, por melhor que possa parecer, quando a razão e o motivo desse conhecimento, a busca por esse conhecimento, é este sentimento de independência, é o homem tentando colocar-se no lugar de Deus, é o homem tentando exercer controle sobre a sua própria vida, esse conhecimento não será bom. Ainda que ele traga um aparente benefício, mas ele vai aprisionar esse homem no engano, levando esse homem a achar que não precisa de Deus e talvez em alguns momentos até que Deus nem existe. O conhecimento científico, ele é importante. Houve um tempo que a igreja ela esteve aí desassociada desse conhecimento. Na verdade, achava que o conhecimento científico poderia trazer algum dano à fé. Não há nada que a ciência descubra que desqualifique aquilo que Deus é. Todas as coisas foram criadas por Deus. Foi Deus que estabeleceu o nosso século, ou uma doença do século, como a depressão. Num tempo em que a ciência avança, nós temos uma chamada doença do século, a depressão. As pessoas se tornam cada vez mais especialistas de cada área daquilo que elas fazem parte. Elas vão em busca do conhecimento e elas passam a conhecer de verdade. Mas elas não conhecem o seu vizinho. Elas não sabem o que estão passando com uma pessoa que está morando do outro lado da rua. E olha que eu estou sendo bonzinho, porque às vezes não sabe o que está passando nem com quem está dentro de casa. Às vezes se torna o vizinho é o próprio membro da família, porque a pessoa só vai em casa para dormir e para se alimentar. E as reuniões de família se tornaram aquelas reuniões de assistir filmes ou televisão e ninguém fala, e quando alguém fala, todo mundo diz: cala a boca, eu estou assistindo. O conhecimento tem aumentado, mas ele não tem melhorado o homem por dentro. Ele não tem trazido ao homem o sentimento de paz. O homem tem buscado paz e não consegue. Ele não traz satisfação ao homem, por maior que ele seja, por mais benefícios que o conhecimento tenha trazido para o seu conforto, para o seu dia a dia, para a sua saúde. Ele não dá ao homem um sentimento de segurança plena. Esse homem não se sente seguro. Ele não tem absolutamente nenhuma convicção em relação ao seu futuro. E se falar do pós-vida, então, esse conhecimento não melhorou o homem por dentro. E é por isso que a sociedade não muda. Que a sociedade, na velocidade com que o conhecimento científico cresce, ela vai denegrindo seus valores, as famílias vão sendo destruídas cada vez mais, porque o conhecimento científico, ainda que seja importante de ser obtido, porque ele faz parte deste processo de criação de Deus, mas é um conhecimento limitado, porque ele não vai além daquilo que pode ser feito do lado de fora
Porque do lado de dentro, só o conhecimento de Deus pode promover alguma mudança. Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só o conhecimento da verdade pode promover uma genuína libertação no interior desse homem, provocar uma verdadeira mudança, mudança de valores, mudança de princípios, tornar esse homem uma pessoa melhor, fazer dele uma pessoa digna, fazer com que este homem manifeste a glória de Deus através da sua vida pelo conhecimento que ele obtém de Deus. Aí faria sentido todos os demais níveis de conhecimentos que ele viesse a obter, porque todos eles seriam movidos pela razão certa. Não seria pela razão da independência, nem por exercer o controle sozinho da sua própria vida, mas pelo amor que se tem a Deus, pela gratidão que se tem a Deus, por reconhecer que sem Ele não somos absolutamente nada. E vem em cada parte desse conhecimento, à medida em que as descobertas vão sendo feitas, a mão de Deus. É assim porque Deus fez, a glória dele é manifesta, os céus proclamam a glória do Senhor. E a criação inteira anuncia as obras de suas mãos. E feliz e sábio é aquele que consegue contemplar dessa forma o mundo e o universo. Saber que isso aí não é resultado de uma explosão simplesmente. E olha que se foi uma explosão, quem acionou o detonador foi Deus, viu? Pode ter certeza. Deus está por trás de tudo que foi criado. E conhecer a Deus é o que temos de mais importante. Sabe o que aconteceu? À medida em que o homem foi conhecendo, o seu coração foi se endurecendo cada vez mais, porque o conhecer sem Deus promove soberba, traz orgulho, torna o homem altivo. Está escrito, Paulo escrevendo à igreja em Corinto diz: o saber, ele ensoberbece, ele faz o homem pensar que ele é mais do que de fato ele é. O homem passa a ter uma ideia equivocada, errada acerca de si mesmo, porque o saber, ele é como algo que embaça a visão. Não permite que o homem veja a Deus de forma correta, nem permite que o homem veja a si mesmo de forma correta. Quando esse saber é movido por independência, quando esse saber é movido por um conhecimento que não vem de Deus, ele embaça a visão, ensoberbece. Mas Paulo diz: o amor edifica. Então a primeira coisa que você tem que conhecer é o amor. E esse amor não é só um sentimento, esse amor é uma pessoa. A Bíblia diz: Deus é amor. Conhecer a Deus é conhecer o amor. Conhecer a Deus é conhecer a razão da vida. Conhecer a Deus é conhecer aquele que te criou. E somente conhecendo o propósito deste que te criou para a tua vida é que você vai encontrar plena realização para a sua vida, independente do que você faça. Se o que você faz está no centro do que Deus quer que você faça, isso vai te dar realização. Você não vai precisar de muito dinheiro nem de muito conforto. O que você precisa é da vontade de Deus sendo feita na sua vida. Aí você vai se sentir plenamente realizado. Por isso que nessa casa de conhecimento, nessa produção de ideias, de teorias, nunca esqueça que por trás disso tudo há um conhecimento que move o coração e que transforma por dentro. Que esse deve ser o primeiro conhecimento que você deve ir em busca. Mudar você como pessoa, tornar você o melhor pai, o melhor mãe, o melhor filho, a melhor filha, tornar você o melhor empresário, o melhor funcionário, fazer de você uma pessoa melhor. Se todo conhecimento científico não consegue fazer isso, então esse conhecimento não está produzindo nada de bom para você. Mas o conhecimento que você tem de Deus muda você por dentro. E vai te dar muito mais razão de ser e de fazer as coisas que você faz hoje. Há um texto do profeta Oséias que ele diz: prossigamos e sigamos em conhecer ao Senhor. Eu estava lendo uma passagem de Salomão e eu achei tão interessante. Porque o sábio Salomão, olha que homem foi, o sábio escreveu mais de 3.000 provérbios. Alguns foram registrados na Bíblia, mas escreveu muita coisa. E ele diz assim: cuidado, meu filho. Aí diz: não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Acho que vocês devem saber mais ou menos o que significa. Acho que quase 2.000 anos atrás, 2.500 anos, Salomão já estava profetizando o que ia acontecer com vocês. Né? Estudar demais deixa exausto o corpo. Mas diz: agora que já tens ouvido tudo,
aqui está a conclusão. Então a conclusão do homem mais sábio. Escreveu muitos provérbios e chegou à conclusão que não há limites para se escrever livro. Já tem muito livro publicado, ainda vai chegar o seu que você vai publicar, ainda tem outros tantos que serão publicados. Não há limites para a produção de livros. Mas a conclusão deles é assim: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isto é essencial para o homem. Conhecer científico é importante, conhecer a Deus é essencial. As coisas que são importantes podem ser deixadas de lado, as coisas que são essenciais, nunca. O importante pode ser deixado de lado por um tempo, o que é essencial não. Você não pode decidir deixar de respirar por 2 dias. Se não quero respirar, vou passar 2 dias sem respirar. Não dá para fazer isso, porque respirar é essencial. Assim como conhecer a Deus é essencial. Se vivemos a sociedade que vivemos, estamos experimentando tanta violência, tanta promiscuidade, tanta inversão de valores. É porque o homem tem deixado de lado aquilo que é essencial e tem promovido a essencial, aquilo que é somente importante. Mudam-se os valores, estraga-se a vida e a sociedade vai se denegrindo mais e mais. Por maior que é a insistência do homem em não querer buscar em Deus conhecimento, pior vai ele mesmo, porque ele vai vivendo cada vez uma vida mais difícil. E como disse o texto que nós começamos a ler, o texto de Daniel, são pessoas que estão para lá e para cá. Elas não conseguem se enxergar, não conseguem se ver, nem se achar como pessoa. Elas não conseguem sentir-se realizadas e plenamente felizes. Porque estão para lá e para cá. Tem tanta coisa, tanta atividade, tantas coisas, tanta exigência, tanta concorrência, tudo que vai fazer, tanto trabalho, e tem tantas provas, e tanta coisa para realizar. Tudo é muito importante, mas não é essencial. E quando deixamos de lado o essencial, nós perecemos por isso. Por isso, me permita dizer, não sei de outros lugares, que eu não conheço o campus, nem sei se há outros intervalos bíblicos acontecendo em outros lugares. Mas o conhecimento mais importante produzido nesse lugar é o que sai dessa sala. Daqui sai o conhecimento que muda vidas, que pode transformar uma sociedade. Tudo é importante, mas o que é feito aqui é essencial. Por isso que é realmente um motivo de celebrar e de agradecer a Deus por um ano. Uma casa onde às vezes o saber ensoberbece tanto, leva tantos a se ver de uma maneira tão orgulhosa. Mas aqui o conhecimento de Deus é produzido. E é esse conhecimento que é essencial, porque esse conhecimento muda a vida por dentro e não somente por fora. E quando a vida é mudada por dentro, aí a vida do lado de fora é muito melhor. Aí ela é mudada de verdade. Aí você vai se sentir plenamente realizado do lado de fora, quando do lado de dentro as coisas estão organizadas. Deus organiza a gente por dentro. Deus tem essa especialidade de organizar as coisas. Pegou o mundo no caos e transformou ele num lugar habitável. Então não importa se a sua vida seja um caos, ele pode transformar a sua vida em um lugar habitável. Mas a matéria-prima que Deus usa para fazer o nada tornar-se alguma coisa é a sua própria palavra. Nesse lugar é essa palavra que é pregada, é essa palavra que é ensinada. Essa palavra é a matéria-prima que Deus usa para mudar os corações, para fazer e desfazer toda a tristeza, toda a depressão, todo o medo, todo o ódio, toda a inveja, toda a impureza. Essas coisas elas são desfeitas à medida em que a palavra de Deus, com vida que é, penetra em nosso coração e muda-nos por dentro. Então é um momento de alegria e de celebração. Um lugar como esse, Universidade Federal de Pernambuco, uma instituição tão conceituada. O Centro de Informática, que segundo eu soube foi mencionado ano passado nacionalmente por algumas coisas que aqui foram produzidas. Nesse lugar está sendo produzido um conhecimento que é essencial, que é o conhecimento da Palavra de Deus. Então não perca a oportunidade. O tempo que você passa aqui nesse intervalo bíblico não é um tempo que você está perdendo, é um tempo que você está investindo na sua vida. É um tempo que você investe na sua família.
É um tempo que você investe como pessoa. Nós investimos tanto para tantas coisas, gastamos tanto tempo com muitas delas que não vão trazer benefício nenhum para nós. E deixamos de lado aquilo que é essencial, que produzirá de verdade benefícios. Então, venha, não somente nesse dia de bolo, de chocolate, de lembrancinha, mas os demais dias esteja presente. E venha como ouvinte, venha com o coração aberto, venha para aprender. Venha com esse coração de pesquisador que você tem, para pesquisar a palavra, para conhecer da palavra. E deixar-se ser ensinado por essa palavra. Porque todos os dias, preste atenção, todos os dias como do começo, Deus vai colocar diante de você uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E você vai ter que todos os dias confirmar se você aceita ou não o governo de Deus sobre a sua vida. Deus não forçará você absolutamente nada. Agora, uma coisa é certa: aqueles que se submetem ao seu governo, e a esses ele promete que concederia a eles vida e vida com abundância. Que daria a esses paz, não a paz que o mundo dá, mas uma paz que excede todo o entendimento. Que traria segurança e mais, daria a estes uma esperança de um futuro bom e de uma eternidade em sua presença. Então, busque a Deus e faça dessa busca um estilo de vida. E nunca inverta as prioridades, porque quando você inverte as prioridades, a principal vítima disso é você mesmo. Então, que Deus nos abençoe, nos dê graça para continuarmos buscando a sua presença. E que você conheça muito do que você faz, mas que lá para frente você se torne um especialista de Deus. Quando se falar de Deus, que você saiba de quem é esse Deus e qual é a sua vontade. E na prática você saiba que conhecer é a melhor coisa. Nós temos conhecido e na prática temos aprendido. Deus não é uma história. Deus não é... Estava vendo, meu filho estava conversando no Facebook com uma outra pessoa. E a pessoa, como que caçoando dele, um filho de 17 anos, dizendo lá para ele: rapaz, você fica acreditando nesse livro aí, onde cabra fala, onde não sei quem abre o mar, como se fosse um monte de histórias, mitos e lendas. Eu disse para o meu filho: você sabe o que Deus fez na sua vida. Você sabe que esse livro não é apenas mitos, histórias e lendas. Como disse Jesus, as palavras desse livro são espírito e vida. E quem as experimenta sabe isso na prática. Então eu não estou falando de algo que eu ouvi falar. Estou falando de algo que aconteceu na minha vida. Deus está vivo, porque Ele fala comigo todo dia. E Ele quer falar com você todo dia também. Amém? Amém. Então prossiga conhecendo a Deus e faça deste momento de intervalo um tempo cada vez mais edificante, mais sólido, mais pessoas, quem sabe esse auditório completamente lotado de pessoas que amam a Deus e que querem conhecer. Amém? Vamos só fazer uma oração. Só orar com vocês. Fique à vontade para ficar do jeito que você quiser. Pai, graças te damos, ó Deus, por esse tempo. Muito obrigado, porque durante tanto tempo, Deus, os teus filhos têm perseverado em promover este conhecimento que transforma. Como diz o Senhor: conhecereis a verdade vos libertará. E muitas pessoas que já passaram por aqui foram libertas, foram livres, foram expostas a esse genuíno conhecimento e tiveram suas vidas e famílias transformadas e mudadas. Te agradecemos por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço por cada um desses que estão aqui presentes, Deus, que possam ter no coração essa disposição, essa fome, essa sede de conhecer o Senhor. E que isso seja um estilo de vida, e que isso se torne a coisa mais importante, e seja visto como algo essencial, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, Deus, que cada um possa ter um encontro pessoal contigo, e possam verdadeiramente conhecer, não apenas de ouvir falar ou das histórias que ouviram a teu respeito, mas possam ter um encontro pessoal que mude por dentro a sua vida, que faça-os te conhecer de verdade como tu és. Muitos têm falado tantas coisas absurdas a teu respeito, mas que a tua palavra possa trazer luz, revelando quem tu és ao coração de cada um dos que aqui estão presentes. Seja sobre cada um dos que estão aqui a tua bênção, sejam eles prósperos e bem-sucedidos em suas vidas profissionais, que eles possam ter paz e harmonia em suas famílias,
que acima de tudo conheçam Deus que é Senhor e Salvador, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado por tudo, pela oportunidade. Obrigada, professor, pastor. Bom, gente, vamos finalizando. Antes da gente terminar, eu queria só montar uma previsão. Como foi que iniciou o intervalo bíblico, né? E assim, agradecer a Deus. Talvez alguns que ainda não visitaram, e como foi que surgiu o intervalo, né? Então, em 2005, quando eu estava me preparando para o concurso, e assim, eu tinha primeiro um desejo. Lembrei agora que o professor falou, existia um desejo no meu coração, né, de estudar a Bíblia aqui dentro, mas era só um desejo, né? E nesse desejo eu coloquei diante de Deus em oração e passei um ano orando por isso. E foi em 2005 quando, eu não sei como, umas alunas que estavam na minha sala, que não eram do Centro de Informática, eram do CTG, mas faziam iniciação científica aqui, e a gente numa conversa, eu não sei como. E aí a gente surgiu nosso primeiro estudo, que era uma célula da minha igreja, e eu fazia o estudo na minha sala. E a gente começou com essas alunas, e depois eu fazia algumas reuniões na sala de convivência. E o tempo foi passando, e várias pessoas frequentaram, ouviram a palavra, e essa coisa continuou, até que passou a vir as próprias alunas do Centro de Informática. Assim, as da engenharia começaram comigo e vieram outras pessoas daqui do centro e da engenharia também. Mas depois eu passei a fazer somente com o pessoal do centro. E aí surgiu a Amora, minha Amora. E aí a Amora foi minha aluna. Hoje ela trabalha na Samsung. Ela graduou o semestre passado, né? Então assim, aí chegou a Amora, né? Chegou a Nália também, que não está aqui, mas não pode estar aqui. Mas aí a gente começou sempre na sala, professora, vamos fazer aquela coisa. E a gente fazia às vezes na quinzena, às vezes passava um mês, não, já tenho prova, não sei o quê, estou cheio de coisa, não faz tanto tempo, né? Não tem tempo. Mas não, está apertado essa semana, está certo. Então, eu estou à disposição de vocês aqui dizem, só não pode ser no horário de minha aula, mas fora isso a gente faz. Mas aí, o ano passado, surgiu um grupo de alunos, assim, do nada, nessa coisa aqui, que não foi, assim, desejo da gente, né, não foi algo... A gente continuava ministrando a palavra, tinha um grupo que sempre estava indo, e aí esse grupo de alunos surgiu a vontade de querer estudar a Bíblia, e aí a Maura, né, comunicou com eles, não, mas já existe um estudo que é feito na sala da professora, então, bom, e aí surgiu o trabalho dele, né? O nome já surgiu lá com eles, e foi criada uma lista, e a gente começou fazendo as reuniões. Primeiro foi quinzenalmente, depois semana. Depois, não, professor, a gente precisa fazer semanalmente. E aí foram chegando as pessoas, né, que fazem parte da equipe. Eu vou chamar cada uma delas. Pelo tempo, chegou Joel, fica a Joelma. Joelma trabalha no projeto aqui do Centro de Informática. Depois chegou a professora Kátia. Ih, tá aqui. E a Kátia. Vai para tirar foto. Apareceu na foto, né? Depois a nossa coordenadora Edna, professora e coordenadora de pós, com a gente. E não poderia deixar de ter os alunos, né? Cadê João? João? Vanessa, vem embora. É rapidinho, professor, só para a gente tirar foto, pelo menos isso, né? Pelo menos serve para isso. E cadê João? Não, Está trabalhando, com certeza. Deve estar organizando lá. Pessoal, como é que você? então, Na conferência. Esse é o exemplo. Essa é a ideia. E tem Matheus aí que dá o nosso apoio. Vem cá, Matheus. Matheus foi um dos primeiros na nossa reunião, né? E levou o violão e tal, e dá o nosso apoio. Mas assim, quem ministra os estudos somos eu, Amora, Edna, Joelma, Kátia e João, que é a presença masculina na equipe, que está lá fora. E Vanessa, desculpa, Vanessa. E assim, tem sido estudos abençoados, tá? Deus tem feito grandes coisas. Assim, eu mesma sou tremendamente
abençoada toda semana. Assim, é um tempo maravilhoso e que assim, tem transformado minha vida. Né? Eu já, há tempo que eu venho buscando conhecer o Senhor, já faz mais de 10 anos. Mas a cada ministração que a gente tem aqui, Deus sempre fala comigo. Sempre, sempre, sempre. Eu saio de ficar exortada, Renato, você sabe aquela luzinha que acende, que mostra onde você está errando? Então Deus sempre está falando comigo. E assim, e em Deus, eu gostaria, com agradecimento ao Senhor, vocês dessem um aplauso para essa equipe. Assim, sem essa equipe toda, a gente não estaria, né? E a gente chama, eu costumo, quando eu passo em meio, chamar de cooperadores do reino, né? Aqui nós somos cada uma de uma igreja diferente, mas nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós. E ele se move. Nós não fazemos reuniões para dizer, fulano tu vai falar sobre isso, ciclano tu vai... Não. A cada reunião a gente fica surpresa com o que Deus vai colocando no coração de cada uma. Né? Eu apenas faço a agenda do ano, deixo tudo agendado, local, horário, tudo certinho. Né? E quando alguém não pode naquela semana, troca para o outro. Ah, fulano, não posso, eu tenho uma... Aí eles mesmos dizem, mais uma vez, o mover do Espírito Santo. Assim. Ou seja, todo esse trabalho tem sido feito por Deus. Não foi um desejo de alguém, começou com alguém, né? E hoje é totalmente dele. Eu costumo dizer que professor é via de mão dupla, sem ponderação, para aluno e professor. Mas nesse trabalho existe uma ponderação que é 100% para o Senhor. E a gente está aqui só para servir. Vou dar uma palavrinha aqui. Quando o professor estava falando, me veio assim, uma iluminação na cabeça, que uma coisa que eu não tinha me tocado, que foi muito óbvio para mim, né? Bom, eu vim de Caruaru, né? Logo quando eu cheguei aqui em Recife, eu pensei, estou na capital, estou fazendo o curso que eu quero, né? Estou no céu. Cheguei aqui, gostei de Recife tanto. Comecei conhecendo o curso, gostei do curso tanto. E agora, né? Eu fiz a escolha errada. E ver aquela batalha dentro de mim, né? E agora eu estou fazendo tudo errado e foi tudo errado, não foi como eu queria. E das dificuldades que vieram, eu achava que eu conhecia Deus e eu ia para a igreja e eu queria até ser freira, eu queria até ser freira, mas tinha um pedacinho da vida que eu tomava conta, que não era Deus que tomava. E eu comecei vendo que talvez o que estava me prejudicando ali era esse pedaço que eu tomava conta. E aqui no centro de informática, que é um centro onde as pessoas se afastam de Deus, é um centro onde as pessoas esquecem que ele existe, porque aqui a correria é muito grande. Eu decidi entregar minha vida toda a ele, né? E depois disso, eu lembro que eu sinto com vontade de desistir, né? E aí teve um dia que eu pensei, foi aquela conversa séria com Deus, acho que foi uma das primeiras conversas que eu tive de fato com ele, foi, Senhor, eu quero desistir, e agora, né? E foi uma das primeiras vezes também que eu vi que ele falou comigo, eu não sabia por quê, porque Deus nunca tinha falado comigo, eu não conhecia muito essa coisa de intimidade com Deus ainda, estava muito nova na fé. E ele não quis que eu desistisse, e eu lembro que eu comentei com alguns amigos, né, que eu acho que ela está meio perturbada, deixa eu falar com ela. E eu acho que no mesmo semestre, talvez no outro semestre, a gente começou o intervalo bíblico. Assim, começou, assim, era mais eu, Renata e a Nália sentados no chão da sala de Renata, ali com a Bíblia. E aí hoje em dia eu cheguei aqui e vi essa quantidade de pessoas, se vocês verem o grupo da gente no Google, tem acho que 60, 70 pessoas inscritas, aí eu paro e penso, o plano de Deus assim pra minha vida, né? Eu achei que eu estava no lugar errado. E eu estou cooperando para uma coisa assim. Cara, sério. Você fala ela se chora assim mesmo. Ela chora, e fica vermelha. Deixa eu ver a minha mensagem, ela ficava assim. Mas alguém gostaria de falar, e alguém que está aqui do outro lado. Agora o Valéria está chorando também. Valéria também está chorando, na verdade. A gente chora. Alguém gostaria de falar? E só para finalizar, porque assim, o tempo está apertadíssimo, assim, Deus ainda nos reservou muitas surpresas, né? Esse trabalho, e aí... Deixa eu ver cá. Deus, ele promoveu um encontro, na verdade, de outros intervalos bíblicos, né?
a gente começou esse trabalho aqui e depois Deus foi movendo de uma maneira muito natural a gente ir ao encontro ou irem ao nosso encontro outros intervalos bíblicos que existem aqui na universidade. Então, hoje a gente está aqui com o intervalo bíblico da reitoria, né? Cadê as meninas ainda estão aqui? Fiquem em pé, por favor. O intervalo bíblico da FAD, o intervalo bíblico do Conexão, que é o CCB. E existem outros intervalos bíblicos, assim, eu já não consigo trazer o pessoal do CTG, tem o intervalo bíblico do CCN. Então, assim, Deus está movendo, Deus está fazendo a obra dele aqui, tocando pessoas, trazendo pessoas. E foi maravilhoso, assim, tem sido maravilhoso como Deus tem juntado, né, seu povo, né, e as pessoas que têm o desejo de conhecer, né, de conhecer mais da palavra, de servir. Então, louvado seja Deus, que no local menos improvável, né, na universidade, Deus tem feito esse milagre. Né? Então, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Acho que já fazer a oração final. Gente, coisa boa, né? A gente poder ouvir Exaltino. Deus respondeu às orações de cada um aqui, né? Uma palavra rema para nós. Deus abençoe vocês, Exaltino. Continue abençoando. E aos testemunhos, viu? Amora, e Joel, a todo o pessoal aqui. Deus abençoe, o João ali também. E Deus abençoe vocês. E que Deus continue multiplicando o seu povo nesse centro. Né? Centro do conhecimento, e que vai se tornar, como diz Oséias, centro do conhecimento de Deus mesmo. Porque aí vocês vão ver onde é que Deus vai colocar essa universidade. Né? Vamos orar, agradecer a Deus juntos. Pai querido, mais uma vez queremos agradecer ao Senhor. Obrigado, porque são momentos, são verdadeiros banquetes que o Senhor nos coloca diante e nos faz experimentar, Pai. Obrigado pela vida de cada filho, filha tua aqui, Senhor. Obrigado pelos testemunhos, obrigado por mais um ano deste intervalo e por mais um dia de cada intervalo aqui, Pai. Obrigado porque os líderes têm sido usados de forma maravilhosa para alcançar novas pessoas, novas vidas, Senhor, para que possam te conhecer e te buscar cada vez mais profundamente. Obrigado pela liderança, pela reitoria dessa